São 3 horas da manhã, Deltarune capítulo 5 foi anunciado, e eu não consigo dormir. Mas não é só ansiedade pra jogar o meu jogo favorito, é uma pergunta que tem perdurado na minha cabeça, na minha e na de mais 2.500 pessoas que também não conseguem dormir. Quanto tempo ela levou até sorrir? Mas fica tranquilo, porque depois de eu te explicar tudo sobre esse ARG, o ARG mais longo de Deltarune, e porque eu acho que isso vai finalmente acabar no capítulo 5, você também vai ficar sem dormir. Mas antes eu preciso te dar um contexto bem maior. Se você é mais velho nessa comunidade, você já deve conhecer o Spamton Sweepstakes. Em 2022, o Spamton Sweepstakes era um evento de caridade de Deltarune que começou e durou alguns dias. Mas o site principal desse evento se dividiu em vários outros sites, que se dividiam em mais sites e por aí vai. Com vários enigmas para se resolver que te levariam mais e mais fundo no próprio site. A maioria desses sites te levavam para pequenos teasers dos próximos capítulos, como a cadeira usada na explicação de Rousey sobre os Dark Worlds, ou a própria Green Room do capítulo 3 em deltarune.com/ramp. Mas alguns sites davam pedaços muito importantes de lore e por um tempo foi a fonte de várias teorias até os lançamentos do capítulo 3 e 4, como em deltarune.com/Des, que tem o violão da Des e o tema Find Her, e também em deltarune.com/Descent. E obviamente o site de Deltarune não recebeu mais nenhum site desde que o Spamton Sweepstakes acabou. Pelo menos era o que a comunidade pensava. Desde maio de 2025 vários sites voltaram a aparecer e alguns até com teasers do capítulo 5. Mas um site em específico deixou a comunidade inteira confusa. Um site que não fazia o menor sentido. Um site que precisava que você passasse por outros 6 sites até chegar nele. Um site com uma pergunta. Deltarune.com/sweepstakes/silence foi um dos primeiros a serem adicionados nessa nova leva, sendo um site com um final alternativo para o sweepstakes caso a comunidade votasse para deletar o Spamton. Dentro desse site, além de vários itens que tinham no sweepstakes, um vídeo do Spamton sendo apagado de uma maneira meio perturbadora tocava também. Remove Spamton? You guys wouldn't vote to do that, right? No. No, wait! I'm not Spamton, I swear! I'm just an impersonator, I'm an actor, I was just hired to... You can't do this to me! Stop! Stop! No! Mas além de tudo isso que eu te falei e o fato da música de Alton tocar em repetição nesse site, eventualmente você ia ser redirecionado para deltarune.com/ramp, que é o mesmo teaser da Green Room do capítulo 3. Mas algo interessante é que se você trocasse a letra A de ramp para O, transformando um site em deltarune.com/romb, um site onde as duas portas da backstage do Tena aparecem, a mesma sala que Ramb prepara o console para você fazer a rota da espada. E se você clicar para abrir a porta no site, esse texto aparece. Quem dera você tivesse Mas parece que a sua sorte deve ter ido pra outro lugar. Bom, sem cristais. Agora com o capítulo 3 lançado, é óbvio que isso foi uma dica pra onde pegar a Shadow Mantle. Até porque sem a Shadow Mantle você não consegue derrotar Roaring Knight, a não ser que você seja meio doente da cabeça. Então, sem Shadow Mantle, sem Shadow Crystal. Em resumo, o Deltarune Sweepstakes/Silence te levava pra Ramb, que te levava pra Romb, que te levava pra outros 5 sites. Um pra cada capítulo de Deltarune. E em cada um desses sites dizia se esses capítulos vão ter a rota estranha de Deltarune ou não. Deltarune capítulo 1, não aplicável, porque a Noelle não tá com a gente no Dark World. Capítulo 2, a primeira vez que a gente fica sozinho com a Noelle força ela a fazer o contrário de um frango frito. Capítulo 3, não aplicável. E capítulo 5, com uma imagem de 3 números, o número 2, o número 4 e o número 5. Mas apertando o Ctrl A você vê que isso não é verdade. Por mais pequeno e transparente que eles sejam, o número 1 e 3 ainda estão lá. E o que eu interpretei desse site é o quão impactante a rota estranha é nesses capítulos. O 1 estando invisível, o 3 sendo muito pequeno e o 4 e o 2 gigantes. Mas o 5, além de ser o último, também é um dos maiores, o que te faz pensar o que caralhos vai ter de tão perturbador nessa rota pra conseguir ultrapassar o que quer que seja isso. Bom, clicando no número 5, você consegue ouvir uma versão distorcida na música de Hometown, que provavelmente vai tocar durante o festival na Rota Estranha. E clicando no número 4, você é redirecionado para deltarune.com/chapter 4, onde você consegue ver um quadradinho vermelho crescendo, simbolizando seja lá o que a gente fez com a Noelle na Rota Estranha. E clicando nesse quadradinho, nada mudou, além do link mudar para chapter 4/message. Apertando Ctrl A de novo para selecionar tudo que é clicável nesse site, uma série de arquivos .mp3 são posicionados de um jeito e com nomes que formam um teclado. E alguns áudios se destacam formando a frase thank you. Então colocando thank you no final da URL do site, finalmente chegando em deltarune.com/chapter 4/thank you, você é redirecionado para isso aqui. Ok, o que isso tem a ver com o vídeo? Foi mal.
Quanto tempo levou pra ela sorrir? A pergunta, ela tá ali, ela finalmente tá ali. Então depois de analisar o site, a gente consegue chegar em algumas conclusões. O site tem 3 caixas, uma é apertável e as outras 2 dá pra colocar texto. Na primeira é onde você colocaria o seu e-mail. Na segunda caixa, a sua resposta para essa pergunta. Você clicaria no terceiro botão e enviaria. Mas a comunidade sabia disso? Não, definitivamente não. Algumas pessoas descobriram como o site funcionava, mas sem os capítulos 3 e 4 para ajudar a gente a criar teorias, essa pergunta não fazia o menor sentido. Quem é ela? E a pergunta tem que ser respondida em números. Se sim, em qual unidade de tempo? Segundos, minutos, horas, dias, anos? A vida inteira dela? Será que em algum momento ela sorriu na vida dela? Então, depois de um tempo, o site só fechou e foi substituído por um simples obrigado. É isso, esse é o ARG mais complexo de... Dia 19 de dezembro de 2025. Quem conseguiu de alguma forma descobrir que era pra colocar o e-mail na primeira caixa, recebeu um e-mail dizendo uma nova chance, com um link pro mesmo site, que finalmente estava reaberto. Agora, além dos capítulos 3 e 4 terem lançado e uma grande parte da comunidade sabendo da existência desse site, a primeira leva de respostas desse RG começou. Mas junto com isso, a comunidade já sabia que independente da resposta que a gente teria que enviar, tinha que ser rápido. Porque se o site fechar de novo, sabe-se lá quando ele vai abrir outra vez. Mas antes, se você puder se inscrever e hypar o vídeo, é algo que realmente ajuda a entregar esse vídeo pra mais pessoas, espalhar esse RG pra galera aqui do Brasil, pra gente conseguir participar junto do final desse RG. E pra quem quiser ser membro do canal, já tem 2 vídeos e em breve um vlog assistindo o filme do Circo Digital no cinema sem spoilers. E onde é que eu tava? Ah, é. As 2 respostas mais faladas no Twitter eram 12/25, o Natal, porque se ela é realmente a Noelle, um bom chute seria o feriado de dezembro, ou traduzindo para inglês, December Holiday. A irmã desaparecida da Noelle, que parece que a cidade inteira tenta esquecer de alguma forma. E por algum motivo o 11 também foi um número muito enviado, eu não consegui entender direito o porquê. Uma galera fala que é por causa da frase do Forgotten Man, abre aspas, seja 11 horas ou 11 anos, Deltarune vai estar esperando. Ou pela quantidade excessiva de números 11 na profecia e em outros sites do Spenton Sweepstakes. Mas independente disso, o site fechou de novo. Só que dessa vez, para quem enviou algumas certas respostas, recebiam vários e-mails com mensagens interessantes. Eu não vou passar explicando todas as mensagens, só as mais importantes, porque eu não tenho todo o tempo do mundo e você vai entender o porquê logo logo. Já começa que a maioria dos e-mails tem o título de até uma próxima, confirmando que sim, a gente vai ter mais uma chance para enviar essas respostas de novo. A maioria dos e-mails são divididos em 3 partes, a sua resposta, a dica envolvendo a sua resposta e caso você esteja no caminho certo para descobrir a verdade, a mensagem continue com essa resposta vai aparecer embaixo. Senão seu e-mail não vai ter nem título e nem frase. Às vezes uma diquinha ou outra. Algumas respostas que teoricamente estão erradas porque não receberam a mensagem ainda assim são muito interessantes. Se você digitou qualquer período que fosse maior que um dia, mas menor do que 5 anos, a resposta que você ganharia é: aonde você quer chegar com isso? Se você colocou qualquer número sem unidade de medida, segundos, minutos, etc, você ganharia: e o quão longo é isso? Se você digitasse 12/25, o número da 10, você receberia: quando você tem um taco de beisebol, tudo parece uma bola. O que dá pra se interpretar como uma releitura do ditado: quando você tem um prego, tudo parece um martelo. Eu li ao contrário, foi mal. Quando você tem um martelo, tudo parece um prego. Provavelmente pra criticar quem coloca 10 em qualquer buraco vazio que a lore do jogo tem. Se você digitasse 11, que é um dos números mais populares, você receberia a frase: seguir o mesmo caminho que os outros não vai te ajudar a passar disso. Não aplicável? É aplicável. Essa frase é quase uma garantia de que seja lá quando ela sorrir, provavelmente vai ser na Rota Estranha. Lancer, e mesmo assim eles nunca se encontraram. Qualquer frase que tenha Suzy, e qualquer resposta que tivesse ou receberia a mensagem se decida. Eita, bicho arretado do diabo, não dá nem pra ficar em dúvida. Agora as respostas que receberam a mensagem e talvez sejam as mais próximas da resposta correta são: qualquer número negativo receberia a resposta. Então ela pensava que era uma contagem regressiva? Prossiga com essa resposta. Qualquer número antes de 10 segundos. Então ela nunca parou de sorrir? Prossiga com essa resposta. 16 anos? Então foi a primeira vez que ela sorriu na vida dela. Prossiga com essa resposta. Você entendeu? Todas elas vão ter prossiga com essa resposta no final. Entre 5 e 15 anos, então foi a primeira vez que ela sorriu desde criança. Nunca ou ela não sorriu? Você acha que ela ainda consegue? Entre 12 segundos e 16 horas, então antes do sol se pôr. De 14 até 24 horas, então no próximo dia você vai ver ela sorrir. Tendo todas essas respostas em mente, o que a gente consegue recolher de informação útil de verdade é que sim, é 99% de chance de ela ser a Noelle. Porque a única mulher de 16 anos pra ser a primeira vez que ela riu na vida e nunca conheceu o Lancer é com certeza a Noelle, não tem como. Ah, mas e a Carrie?
alisa o meu pênis. Assumindo que é a Noelle, o sorriso dela parece ser algo muito mais importante do que as inúmeras risadinhas dela durante o jogo. Especificamente, eu acho que isso se trata de algo da Rota Estranha, da Rota Snowgrave, como você quiser chamar. Porque todos os sites que levavam essa página do RG tinham algum envolvimento com a Rota Estranha de alguma forma. E se você colocar a resposta eu não sei ou algo do tipo, a mensagem que apareceria embaixo seria: então você realmente acha que não foi você que fez ela sorrir? E isso indica muito que se trata da alma, ou seja, você. Se você acredita ou não na teoria de que nós vamos trocar do corpo de Chris pra Noelle, ou se você acredita que a gente só tá fazendo isso pra ficar forte e destruir a profecia na base da força bruta, isso não vem ao caso agora. Mas é fato que seja lá qual é o fim da Rota Estranha, ela envolve destruir o emocional da Noelle. O que seria o completo oposto de sorrir e o que deixaria muito mais marcante caso ela sorrisse nessa rota. E também tendo a informação de que o último capítulo em que a Rota Estranha é aplicável é o 5, então algo muito estranho vai acontecer no festival. Então a teoria principal de quando ela vai sorrir é durante o dia do festival. Não nas primeiras horas, porque olhando nos arquivos do jogo é possível saber que o final do capítulo 4, quando você encontra o Sans e a Toriel dançando, se passa às 3 horas da manhã. E eu diria que as próximas 6 ou 7 horas também estão fora de questão, porque é provavelmente o tempo que Chris passaria dormindo, ou seja lá o que Elo tem planejado pra fazer durante a transição de capítulo 4 pra 5. Então não pode ser de madrugada e nem de manhã. O que todo mundo pensaria, e com razão, é que vai ser durante a tarde, porque durante a Nintendo Direct, além do trailer do capítulo 5, uma imagem do próprio jogo também foi divulgada, que é Suzy, Chris e Noelle no festival durante o dia. Mas eu tenho uma outra proposta. Durante o capítulo 4, Jackenstein diz que ele só revela o rosto dele durante o festival, de noite. Então uma interpretação completamente válida é que o festival é de noite, e que a imagem da Nintendo Direct se passa antes do festival realmente começar. Obviamente tá tudo preparado ou sendo preparado, mas o festival de verdade começa de noite. Ou seja, a gente passaria na Dark Fountain primeiro, o que provavelmente vai ser na loja de flores do Asgore. Todo o capítulo vai acontecer e depois que a gente selar a fonte, o festival vai começar de noite. Então é isso, a gente tem um horário a se especular da próxima vez. A gente se organizou, a comunidade vai conseguir dessa vez. Então, o site abriu e a pergunta mudou. A porra da pergunta mudou. O link do site é o mesmo, o formato é o mesmo, mas ao invés da pergunta ser quanto tempo ela demorou pra sorrir, virou aonde isso vai acontecer. O mais comum de se pensar é que isso significa aonde ela vai sorrir, mas pode ser aonde a Dark Fountain vai ser, aonde a Weird Route vai continuar, onde, sei lá, o Nubert vai ganhar o cabelo Super Saiyajin. E não foi diferente, o Discord que eu tava foi a loucura, nada fazia sentido, tudo que a gente tinha se organizado pra fazer não serviu de mais nada. E eu acho que agora é uma boa hora pra falar desse Discord. Gold Pro, um youtuber da gringa, fez um vídeo sobre esse assunto lá em dezembro, e ele criou um Discord pra ajudar a comunidade a entrar e a gente se juntar pra tentar dar um fim nesse RG de uma vez. Pra quem quiser entrar, o link tá na descrição. 24 horas se passaram e agora chega de recapitulações. São 3 da manhã e eu acabei de escrever o roteiro desse vídeo. O site fechou, mas junto com ele a mensagem: entradas disponíveis, 1571. Entradas recebidas, 1229. O que isso quer dizer é que somente as pessoas que enviaram as respostas das últimas 2 vezes podiam enviar mensagens dessa vez, que são 1571. E dessas 1571 pessoas, apenas 1229 responderam. Próxima correspondência quando menos de 24 horas restarem. Enquanto eu tava editando esse vídeo, eu reparei em algo bem esquisito nesse site. Até agora a gente não sabia quem tava fazendo essas perguntas e eu sei, colocar o Gastry em tudo é de fazer qualquer um revirar os olhos. Mas realmente pode ser ele dessa vez. Quando o site fechou, a mensagem dele também mudou pra Interim Result. E eu tive até que pesquisar o que caralho significa interim. E é basicamente uma palavra bonita pra pesquisa ou censo. Então o nome do site seria resultado do censo ou resultado da pesquisa. Mas o fato dessa mensagem ser em caps lock e o uso dessa palavra em específico me deixa com uma pulguinha atrás da orelha. Então fica de olho aí no canal, porque no dia 23 desse mês eu provavelmente vou lançar um short sobre o final desse RG. Mas independente do que acontecer, a gente tentou. E agora que vocês sabem de tudo isso, talvez numa próxima entrada ou num próximo ARG, a comunidade brasileira de Deltarune se una pra ajudar também, em mais número e em maior quantidade. É isso, vejo vocês dia 23 desse mês, quando 24 horas restarem. Tchau.